Boa tarde, meu nome é Cláudia, eu sou a psicóloga do Centro Terapêutico Power. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito das diferenças no tratamento feminino da dependência química. Nós podemos começar esse vídeo falando uma coisa que o Isaías falou já no vídeo anterior dele, né? Que é que as mulheres, já foi constatado cientificamente, que as mulheres apresentam mais transtornos do que a própria dependência química. Então, a doença primária, como é chamada pelos psiquiatras e tudo, que seria a dependência química, nas mulheres, na maioria das vezes, não é a dependência química. Pode ser um transtorno de personalidade, pode ser um transtorno de humor, um transtorno afetivo, né? Enfim, vocês podem ver que muitas vezes vocês indicam seus entes queridos para internação e muitas já vêm com um diagnóstico do tipo transtorno bipolar, transtorno borderline, de personalidade borderline, transtorno esquizoafetivo, são transtornos comuns, né? Transtorno de humor, às vezes aparece muito, né? Não especificado. Então, no tratamento das mulheres, nós temos que levar em consideração estes transtornos. A mulher, diferentemente do homem, ela foi ensinada a lidar muito mais com a emoção do que com a razão. Isso é histórico. Se a gente acompanhar aí a evolução da humanidade, a gente vai ver que a mulher sempre foi criada para ser aquela que consola, aquela que apoia, aquela que acolhe, aquela que ensina valores, que vai cuidar da parte religiosa dos seus filhos, que vai ser, de uma certa forma, e durante um bom tempo da história, submissa ao homem. Então, a mulher cultiva dentro dela muitas emoções daquilo que ela não pode viver. Hoje em dia, é claro que isso já não é mais desta forma. As mulheres têm mais liberdade de expressão, as mulheres têm mais liberdade, mais independência no mundo em geral, nas profissões, nas opções sexuais, nas opções de religião, enfim, na divisão de tarefas domésticas, tudo isso evoluiu. Mas ainda existe um grande estigma. E por causa desse estigma, as mulheres acabam demorando para procurar uma ajuda, um tratamento psicológico, terapêutico e de internação para sua dependência química, porque elas não se dão conta do quanto os transtornos ou as emoções causam problemas nas suas vidas. Elas não sabem lidar com isso, né? Nós não sabemos lidar com isso. Nós não fomos ensinadas pela sociedade a lidar com isso. Isso não tem a ver com família, tá, gente? Tem a ver com a sociedade. É um fator global esse. Não é um fator individual ou familiar, mas um fator global. O mundo funciona assim. Então, quando acontece a dependência química, é porque provavelmente na maioria dos casos, como eu falei, volto a repetir, quero reforçar isso, na maioria dos casos, a mulher já tem um transtorno. A dependência química na mulher ou alcoólica é uma coisa vergonhosa, é diferente, né, do homem. O homem, ele apresenta dependência química ou alcoólica e logo ele é socorrido, não é? Porque se leva em consideração a pressão familiar,
homem ser o provedor da casa, a masculinidade, a própria masculinidade, a razão. E então tudo isso facilita com que o homem tenha acesso ao tratamento de uma forma mais fácil, inclusive vista pela família desta forma. A mulher não, a mulher para ela é vergonhoso, ela é considerada como uma pessoa que não tem escrúpulos, não tem caráter. Então isso dificulta muito a procura de um tratamento. E elas passam a acreditar que elas realmente não merecem um tratamento. Nossa maior dificuldade no tratamento das mulheres é exatamente isso. O tempo que se leva para procurar uma internação e a vergonha que as mulheres sentem. Ah, o homem não sente vergonha? Sente, claro que sente. Mas como o homem foi preparado para trabalhar mais com a razão, pela sociedade, assim como a mulher foi preparada para trabalhar mais com a emoção pela sociedade, o homem lida melhor com a vergonha. Ele toma uma decisão, tenta e segue em frente. A mulher demora a tomar essa decisão, porque como ela é mais emoção, ela fica vivenciando aquilo, ressentindo, como a gente chama, né? Então, o tratamento para mulheres é muito mais complexo, envolve muito mais coisas. Envolve todo o problema hormonal pelo qual a gente passa, envolve um problema familiar daquelas que têm filhos e que se apegam a isso e que sentem muito mais vergonhas que têm filhos, né, do que as que não têm. Envolve a questão familiar da cobrança de que esta mulher, né, seja digna, seja limpa, seja considerada às vezes até como uma santa. A gente vê muito isso nos casamentos, não é? Antigamente se via mais. A mulher era considerada, depois do casamento, como aquela mulher, e principalmente depois que tivesse filho, como aquela mulher intocável, não é? Muitos casamentos acabavam sendo casamentos ruins por causa dessa crença, de que a mulher tem que apresentar essa imagem intocável, pura, né? Que não se abate com nada, que permanece sem pecados, vamos dizer assim. Não pode apresentar nenhum tipo de erro na vida, de erro de caráter ou de erro emocional, de problema emocional, porque isso envergonha a família, envergonha a sociedade. As mulheres que se permitem a isso são consideradas pela sociedade como vergonhosas. Isso é um estigma muito grande e um estigma muito difícil de ser tratado. Assim como naqueles casos de pessoas que sofrem abuso sexual, as mulheres que sofrem abuso sexual ou violência doméstica, a gente pode comparar mais ou menos com isso. Essas mulheres têm uma grande dificuldade na vida, porque elas não conseguem lidar com isso. Isso é considerado uma vergonha. Muitas vezes nos meus atendimentos, eu ouço histórias de pessoas que foram abusadas sexualmente. E essas pessoas dizem assim: eu não sou merecedora de ser feliz. Eu não sou merecedora de viver uma vida normal. Eu não sou merecedora de ser independente. Então aí vem os transtornos, vem o uso de drogas ou de álcool. Esse é um dos casos de transtorno, não é? É uma coisa mal resolvida que já é mais um estigma para a mulher. Então, quando a gente pensa em mulher, e vocês, família que estão vendo esse vídeo,
se você tiver um ente querido que passa por esse problema, considere as dificuldades que as mulheres têm e não demore a encaminhar o seu ente querido, a sua ente querida, para um tratamento. Não é vergonhoso. É um problema, é um transtorno, como a própria palavra diz, que pode ser realinhado e que pode ter um progresso para uma qualidade de vida melhor, sem uso de drogas, sem acabar com a própria vida, sem se destruir, né? Porque é muito difícil, não é, a gente ver a pessoa se destruindo na nossa frente. Então, muitas vezes eu me coloco no lugar dos familiares e fico pensando, né? Se fosse minha filha, como eu agiria? O que eu sentiria? E imagino a dor imensa que os familiares sentem ao ver suas filhas tão bonitas, tão queridas, ou esposas, ou irmãs, né? Qual seja o parentesco, se destruindo daquela forma. Claro, um homem vai pensar assim, poxa, a vida tem tudo e poderia estar bem. Eu também às vezes penso isso, mesmo sendo mulher. Mas para elas que são mais frágeis, e naturalmente a gente tem que entender que aquela mulher que tem a predisposição para a dependência química, ela vai ser uma pessoa frágil. Ela já apresentou em algum momento da sua vida antes da dependência química alguma fragilidade que não foi notada, porque nós não aprendemos na nossa vida a lidar com os nossos sentimentos. Hoje em dia, psicólogos, coachings, psicanalistas, terapeutas holísticos estão muito em moda, não é? A gente vê muito isso, muita propaganda na internet, muitos áudios, muitos vídeos de pessoas que estão agora adentrando por essa área. Por quê? Porque está se percebendo o quanto isso é importante, esse conhecimento de si mesmo, o lidar com as emoções, o saber lidar com as emoções, o quanto é importante. Se a gente for considerar os dias atuais que nós estamos vivendo com a pandemia, quantos casos a gente não ouve de pessoas deprimidas, de pessoas com crises de ansiedade, com síndrome do pânico, não sabendo lidar com a sua raiva, né? Deixando a agressividade tomar conta da sua vida. Pois é, porque nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Então, pessoal, eu vou sugerir, eu não quero que esse vídeo se estenda muito, quero que seja um vídeo que vocês possam refletir sobre ele. É muito importante observarmos as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós amamos, e percebermos quando elas estão numa situação que não está boa, que não está bem. Tentar ajudar com especialistas. Tentar se ajudar também. Ontem nós assistimos uma live do Amor Exigente, onde eles diziam assim que muitas famílias vão procurar o Amor Exigente pensando em mudar aquela pessoa que tem o problema da dependência química. Mas, na verdade, acabam descobrindo que elas precisam se mudar, se redescobrir, se reinventar. Por isso, no tratamento da dependência química, tanto para homens quanto para mulheres, nós insistimos tanto que vocês procurem a ajuda de grupos de apoio, para que vocês possam entender isso. Porque quando elas estão no tratamento, elas estão passando por mudanças. Não importa se são pequenas ou grandes,
mas elas estão passando por mudanças e vão precisar de apoio, porque ainda serão frágeis quando terminarem o tratamento. Então, vamos pensar um pouco sobre isso e tentar realinhar a nossa vida, a nossa forma de pensar sobre a dependência química na figura feminina. É muito importante essa quebra de estigmas, essa quebra de preconceitos com relação à mulher. Isso não quer dizer que é justificável o uso de drogas. Não é justificável nem para as mulheres e nem para os homens. Mas nós temos que ter um outro olhar sobre isso. Temos que ter um olhar mais específico, um olhar não de vergonha ou de defeito de caráter, como era encarado até poucos anos atrás. Nós estamos evoluindo, a ciência está evoluindo, o mundo está evoluindo. Então é hora de olharmos para isso com outro olhar. Eu espero que eu possa ter ajudado um pouco vocês a entender um pouco mais sobre a doença, sobre o transtorno da dependência química nas mulheres, como funciona isso nelas, as dificuldades que elas têm e as dificuldades que as famílias têm que estar preparadas para enfrentar. É uma boa semana para todos. Até o nosso próximo encontro.